Irmãos, vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Obrigado. Graça e paz de Jesus, amém, irmãos? Podem sentar em nome de Jesus, aleluia. Estou aqui com o encargo de ministrar uma palavra. Eu estou vendo, está calor. Teve um dos nossos ares aí que não funcionou, esse maior. Não descobrimos por que ainda, mas aguenta aí, né? Vamos, no ventilador a gente consegue também, amém, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia aí, no livro de Números, capítulo 7, do verso 1 em diante. Números, capítulo 7, do verso 1. E hoje, na verdade, esse mês, você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais também sobre finanças aqui nos nossos cultos, ok? Você vai ser abençoado nessa área e nós vamos liberar aqui informações da palavra de Deus. Não só eu, mas a vinha inteira, nós vamos ministrar sobre esse assunto, não é? Já é tradicional, novembro a gente fala sobre esse assunto. Tem até irmãos que já trocam de igreja em novembro, que não gostam de ouvir sobre essas coisas, né, Kennedy? E aí já muda de igreja, já vê outro lugar para ir nos cultos, para ouvir sobre outro assunto. Já estou falando aí de já, ok? Para você saber, você vai aprender e vai ouvir sobre esse assunto no mês de novembro. E os nobres sempre se alegram com essas coisas, né? Os nobres, eles têm a alegria de ouvir sobre as finanças, sim, e são muito abençoados, e por isso nós temos tantos irmãos prósperos no nosso meio. Tem um homem, uma mulher próspera aí do seu lado? Tem ou não tem? Aleluia, você está vendo? Só tem gente nobre aqui, por isso só tem gente próspera, não é verdade? Isso é muito bom. Inclusive já está tudo planejando para ir na praia em janeiro, não é verdade? O Vinícius acabou de chegar da praia, faceiro, foi lá em Bombinhas, morri de inveja dele. Aleluia, os irmãos tudo programa abençoado, é assim, né? Desfruta do melhor de Deus para si. E hoje o tema da palavra, irmãos, vai ser colocado ali, né? A oferta dos nobres. A gente também, né, colocou aí um subtema, que é aprendendo a trazer oferta ao Senhor, ok? Aprendendo a trazer oferta ao Senhor. O texto que eu quero ler com os irmãos diz o seguinte: Números 7, verso 1 ao 6. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. E aí, pega essa aqui no verso 2. Então, os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor: 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro. Entregue aos levitas, conforme exigia o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, revela a nós os princípios contidos nessa palavra. Nosso coração está aberto, porque nós cremos na palavra do Senhor, que ela instrui o homem todo em todas as áreas, e assim nós declaramos, seremos edificados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Você já entrou aí no YouTube da Nova Vida? Você pode pegar seu celular, entra aí no YouTube, manda um aviãozinho, compartilha essa palavra. Eu já mandei no zap dos irmãos. Então você compartilha com mais 10 pessoas, para eles que não estão aqui, assistirem de suas casas, né, a palavra do Senhor, e também serem abençoados. Todas as palavras ficam lá no nosso YouTube, é novavida.oficial, tá bom? Você pode depois assistir outras, né? A de terça-feira do culto de casais, nós não gravamos, irmãos, porque estava proibido para o YouTube, viu, irmãos? A de terça-feira estava proibido para o YouTube,
Então, assim, só quem veio mesmo que pôde desfrutar da bênção, né? Só quem veio que participou e recebeu. Não dava para gravar, tinha muitos detalhes, né? Assim, tinha muitas coisas que a gente tinha que deixar oculto só para aqueles que deslocaram mesmo. Então de terça não tem, tá bom? Mas quem que veio no culto de casais? O último culto a dois, quem que veio? Foi bom, né? Depois você conversa com os irmãos, pelo menos uns 2 tópicos eles passam para vocês, tá bom? Uns 2 tópicos eles passam para vocês. Muito bem. Então manda aí, compartilha essa palavra, tá aí no nosso YouTube, ok? Bom, o texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, lembra que você tem que ter aquela atenção voltada para cá agora, né? Deixa aí, não se perde em outras coisas, hein? Tá bom? Já mandou, tal, compartilhou, chamou, agora vem para cá, para a gente ser edificado. Eu prometo que serão, né, alguns minutos que nós vamos ministrar aqui uma palavra muito boa e de poder. Então, esse texto aqui que nós acabamos de ler, irmãos, número 7, do 1 ao 6, está falando aqui do dia em que Moisés fez a consagração do tabernáculo. A consagração do tabernáculo. Você lembra que Deus orientou Moisés a fazer um lugar para adoração, um lugar para se sacrificar, um lugar para Deus se manifestar, um lugar também para o povo ir até Deus, né? A presença de Deus, e ali naquele espaço, né, ser um lugar de conexão, um lugar de conexão. Interessante que o texto que diz sobre essa consagração do tabernáculo fala que os príncipes do povo trouxeram uma oferta ao Senhor. Os príncipes do povo trouxeram uma oferta ao Senhor. E nós precisamos sim, irmãos, sempre aprender sobre trazer ofertas ao Senhor, né? A generosidade é algo que é adquirido mediante a revelação da palavra. Porque naturalmente nós não somos generosos, naturalmente falando. Naturalmente falando, nós somos avarentos. Porque essa é a natureza do homem caído, a avareza. Mas a natureza do homem que nasceu de novo, sim, essa é a natureza generosa. Amém? Fala para o irmão do lado assim, ó, você demonstra que é generoso. Fala aí para ele, eu posso ver, você é generoso. Então aqui, irmãos, a gente se depara com alguns aspectos importantes que eu quero falar. São só 3. Quantos aspectos, irmãos? 3. Rapidinho vou falar para você 3 coisas desse texto. E a primeira delas é que ofertar, nesse caso, foi uma oferta voluntária. Voluntária. Sabe o que é poderoso de ver nesse texto aqui, discipulador Kleber? Que ofertar voluntariamente sempre é a atitude dos príncipes de Deus. Sempre é a atitude dos príncipes de Deus. Sabe, irmãos, não tinha ninguém pedindo nada nesse texto. Moisés não foi lá e falou, irmão, quem quiser, vamos ofertar. Moisés não apareceu e falou, olha, vou ministrar uma palavra para vocês trazerem voluntariamente, trazerem uma oferta para o tabernáculo. Não houve isso. A Bíblia só relata o seguinte, que Moisés ungiu o tabernáculo, ungiu os utensílios, chamou o povo para participar e os príncipes voluntariamente levaram suas ofertas ao Senhor. Interessante, eu quero ler no texto aqui que diz assim, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu, consagrou os seus utensílios bem como um altar e todos pertencem. E olha o 2, os príncipes de Israel, os cabeças da casa dos pais, os que foram príncipes da tribo, que haviam presidido o censo, ofereceram, trouxeram a sua oferta. Ninguém mandou, ninguém pediu, eles foram e ofertaram voluntariamente. Não está escrito que ninguém pediu, eles só trouxeram. Isso aqui é algo poderoso, irmãos, porque quem tem espírito de nobre é assim, não precisa esperar pedir. Não espera, sabe, falar, não, vamos ver se me convence. Quando eu for convencido de que aí sim eu preciso trazer algo para a obra, aí eu trago. Não é assim, irmãos. O espírito nobre é generoso mesmo sem ninguém falar nada. É assim que aconteceu nesse momento. Eles simplesmente levaram.
eles simplesmente contribuíram. Eles simplesmente patrocinaram ali o acontecimento. Não teve questionamento, não teve pedido, né, de explicação, porque agora é assim, você fala para as pessoas dizimarem, tem que ter uma explicação em cima. Você explica, ministra, fala da palavra, lê os versículos, você fala, não, ainda não estou convencido. Fala mais. Aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, fala mais. Não, ainda não entendi direito. Mas os nobres não são assim, irmãos. Os nobres nem esperam pedir, eles já vão lá e fazem o negócio. Porque eles entendem que pode ser alívio. Eles podem sim ser usados nessa área. Sabe, essa semana eu estava estudando essa palavra e lembrando. Lá no Paquistão, o nosso irmão, que foi torturado pelo islamismo, simplesmente porque ele era um participante financeiro da igreja lá no Paquistão. Na nossa igreja lá no Paquistão, quebraram as mãos dele, todinha, com pau, com vara, bateram na mão dele e não falaram o porquê. De repente, um soltou, isso aí é para você nunca mais financiar lá a igreja e a escola das crianças. Ele não ia no culto, ele não participava, ele não fazia parte, mas ele cria e ele financiava. E aí então o inimigo se levantou contra ele. Sabe por quê? Porque é assim que funciona, irmãos. Quem financia a obra está fazendo parte da obra. E o diabo não gosta disso, não. Por isso tanta mentira, tanto bloqueio na mente, por isso tanta oposição. Sabe, irmãos, constantemente as pessoas estão questionando sobre a prática do dízimo. Não os nobres, mas constantemente, né, estão questionando a prática do dízimo, que o dízimo é da lei. O dízimo é da lei, e nós não estamos debaixo da lei. Olha, irmãos, a resposta para esses questionamentos é tão simples. É simples porque se você não concorda com o dízimo, porque quer dar mais, aí tudo bem, você pode falar que o dízimo é da lei, porque na lei era 10% mesmo. Mas você sabe que na graça, a graça é mais excelente que a lei, irmãos. A graça é mais excelente que a lei. Então se você não concorda com o dízimo, porque você quer dar menos, então você não está nem de acordo com a lei, quanto mais com a graça. Mas se você, por exemplo, quer contribuir mais, porque não concorda com o dízimo, porque é da lei, porque é só 10%, aí não, eu quero ir além, pastor, porque na graça a gente vai além. Aí tudo bem, você está com o Espírito de Cristo, está certo. Porque o padrão da graça sempre foi, sempre será maior do que o padrão da lei. Ou você nunca viu que na lei dizia assim, ó, que o adultério, na lei dizia assim, o adultério era ter relação sexual com a pessoa fora do casamento. Mas na graça Jesus vem e fala o quê? Algo mais excelente. Ele fala assim, adultério não é se deitar com alguém fora do casamento. Adultério é você desejar do jeito errado uma pessoa que não é sua. É além, é acima. Também lá na graça e na lei tem uma diferença quando se fala de homicídio. Porque na lei era o seguinte, tirar a vida de alguém era homicídio. Já Jesus vem com uma coisa esquisita, ele fala que na graça, homicídio é querer que a outra pessoa morra. Só de querer que o outro morra, já é homicídio. Sabendo que a graça é mais excelente que a lei? A lei só era homicídio se eu matasse. Agora, se eu desejo que o outro morra, já é homicídio. Que a graça é mais excelente. Então, se na lei o padrão mínimo era contribuição de 10%, chamava dízimo, o que você acha que é na graça? Ah, na graça é dar nada, pastor. Mas é tolo. Que tolice. Tudo na graça é mais excelente. Só nessa parte que não. Então quem se apoia nessas coisas, irmão, sabe? É porque o espírito de nobreza não está nele. Outro detalhe importante desse texto aqui é que apesar de não terem dado nenhum tipo de orientação para Moisés, pedir qualquer tipo de oferta, sabe o que Deus fala para Moisés? Pode receber deles. Pode receber. Eu não falei para você pedir, eu não mandei eles dar, eu não toquei uma trombeta, não preparei um gasofilaço, nada disso. Mas Deus fala com Moisés, fala assim, eles trouxeram?
Então recebe. Pode receber. É o texto do verso 3. Olha o verso 3, o que diz? Trouxeram sua oferta perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés. Olha o que o Senhor falou para Moisés. Recebe-os deles. Recebe-os deles. E serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, cada um no seu serviço. Irmãos, o fato do Senhor ter dito para Moisés que recebesse a oferta dos irmãos, só mostra para mim e para você que Deus não só aprovou a oferta dos irmãos, mas Ele também aplaudiu a atitude de nobreza desses irmãos. Valorizou. Deus, se Ele pudesse, falar para todo mundo naquela ocasião, Ele ia falar, esse é o Espírito, Moisés, vai lá e recebe dos caras. Recebe dele, ninguém pediu, eles trouxeram. Isso aí é o Espírito certo. Porque assim, irmãos, eles eram nobres. Os nobres se comportam como nobres. A prova de que eles eram da linhagem real era essa. E é interessante, irmãos, que esse capítulo aqui, no capítulo 7, o capítulo 7 de Números, é um dos maiores capítulos da Bíblia. Tem 89 versículos. 89 versículos. Poucos chegam a 89 versículos, capítulos da Bíblia. Mas você sabe que nesse capítulo aí, de Números, capítulo 7, nesses versículos aí, só tem o nome dos príncipes. E o que eles fizeram? Deus fez questão de usar um dos capítulos mais longos da Bíblia para deixar registrado que os nobres compareceram com uma oferta voluntária no tabernáculo de Moisés. Podia passar batido, podia ficar sem explicação, podia, sabe, irmãos, não ter essa lista, mas tem. Tem a lista de cada um, o que cada um trouxe, que jeito que trouxe, e o que cada um se posicionou, como cada um se posicionou ali na sua casa. Eu tive a curiosidade de ver o nome de cada um dos rapazes, dos príncipes, porque está arrolado, está listado. Tem gente que fica bravo, que a gente faz a lista dos dizimistas na igreja. Sabia? Na igreja tem lista de dizimistas, sabe por quê? Aqui tem a lista dos nobres também, irmãos. Tem a lista dos nobres aqui. A gente ora pelos dizimistas, sabe por quê? A gente ora pelos nobres também aqui. É assim que funciona. E aí tinha 12 príncipes que entregaram lá suas ofertas. E a oferta deles foi bem generosa. Então o primeiro foi Naasson. Vê se na sua Bíblia tem esse nome aí, Naasson. Olha o nome do cara, Naasson, significa enfeitiçador. Meu Deus, eu falei assim, até o enfeitiçador leva oferta, os crentes não querem levar. Você é louco, cara. O enfeitiçador levou. Olha o nome do cara, enfeitiçador. E ele levou oferta. Porque ele não mudou o nome dele, acredito eu, que ele foi transformado, ele era da parte de Deus, mas o nome dele continuou daquele jeito, só para a gente hoje ler e falar, até o enfeitiçador levou oferta. Você sabe, irmãos, aqui na igreja, a gente recebe a oferta de cada um, que vocês não têm noção, irmãos. Chega oferta que a gente nem imagina, a gente nem sonha, de gente que se eu fosse olhar, eu falar, não, aqui nós não recebemos essas coisas não. Mas Deus falou, Moisés, pode receber do enfeitiçador. Pode receber. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você ficou com medo aqui? Não bateu, não doeu não, tá? Irmãos, o enfeitiçador levou. O filho, o amado, o justo, o digno, o santo, luta para levar. Isso me deixou em choque essa semana, irmãos. O nome do cara, Naasson. Aí vem os outros, Natanael. É o outro príncipe, Natanael, dado por Deus. Aí vem o outro, Eliabe, o meu Deus é pai. O outro. Aí vem o outro, Elisur, meu Deus é uma rocha. Cada um que se apresentava estava declarando o que Deus era para eles. Meu Deus é uma rocha. Depois vem o Selumiel, amigo de Deus. Depois vem o Eliasaf, Deus é que adiciona. Olha só. Depois vem o Elisama, Deus ouviu. O significado do nome deles. Cada um tem um significado.
Depois vem o Gamaliel, recompensa de Deus. Depois vem o Abidã, meu pai é juiz. Depois vem o Aiezer, meu irmão e ajuda. Depois vem o Pagiel, acontecimento de Deus. E por último aqui o Aira, meu irmão é mau, o significado do nome dele. Olha só, até o cara que tem o nome, meu irmão é mau, foi lá entregar. Por que Deus deu tanto espaço, Henrique, para esses caras aqui, será? Por que Deus deixou 89 versículos para falar desses homens? Porque a atitude deles foi de gente nobre. E não pense você não, Deus continua fazendo a mesma coisa, irmãos. Ele vê, talvez você não está nas listas mais importantes do universo, mas Deus continua rolando os nobres no mundo espiritual, irmãos. O nome dos nobres, o nome dos financiadores, daqueles que têm alegria em fazer isso, sabe? Que não fica pesado o coração na hora dessas coisas, sabe? Que não se incomoda, mas se alegra, sabe? A primeira razão que esses príncipes aqui tiveram ali o nome ajustados, registrados, é porque diante de Deus não passa nada batido quando os nobres agem. Oferta de gente comum é esquecida, mas a oferta de nobres sempre é registrada e lembrada. Você sabia, irmãos, que aqui no Brasil, todo nobre que vem aqui, um príncipe, um presidente, um primeiro-ministro, quando chega aqui com um presente, é listado o presente que ele deu e é registrado nos livros do governo o que cada príncipe trouxe, o que cada presidente trouxe de presente. Esses que esses dias sumiu, lembra? Acharam em alguns containers. Então, esses aí. Fica arrolado. Toda vez que um presidente... Olha lá, eu coloquei essa daí, né? Para a gente lembrar. Não cair no mesmo erro, né? Mas olha lá. Esse Rolls Royce foi dado pela rainha Elizabeth II. Toda vez que um presidente do Brasil é empossado, anda no Rolls Royce, e toda vez que anda no Rolls Royce tem que contar quem deu. Porque a oferta dos nobres é registrada e lembrada. É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso que quando os nobres ofertaram, Deus falou, pode receber, Moisés. E aí Moisés vai além, ele fala, só um minuto, vou colocar o nome de cada um, que cada um trouxe, como é que foi, que jeito que foi, detalhe por detalhe. É assim que funciona, irmãos. Por isso nós temos também esse hábito de registrar aqui. Nós registramos tudo, o que acontece, o que entra, o que foi, quem deu, que jeito que foi, como abençoou, é assim. Então, irmãos, tudo isso foi escrito por causa de nós. O Senhor, Ele quer nos mostrar que a oferta dos príncipes possui um registro especial diante dEle, e Ele aceita. Ele aceita. Hoje, nós somos feitos príncipe de Deus, você sabe. Nós somos príncipe do Senhor. O Senhor deseja que seu povo também tenha esse tipo de nobreza, a nobreza dos príncipes. Nós temos que andar, irmão, de acordo com o nosso chamado. Como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4:1, rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Nós somos chamados para ser príncipe nessa terra, amém, irmãos? Então nós temos que andar com esse espírito de príncipe nessa terra. Espírito de nobre. Nós somos chamados para ser rei e sacerdote. Nossa oferta sempre é registrada diante de Deus, porque a oferta dos reis e dos príncipes não passa batida, amém? Clóvis, você pega e puxa assim para cá, aí ele vai parar de voar em você, meu lindo. Aí, recabalá, isso aí é um mistério, né? É um mistério, aleluia. Pronto. Quem estiver voando aí, só faz assim, já dá certo. Então a primeira coisa que eu te falei é que sempre fica registrado a oferta dos nobres. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está aí ainda ou não? Posso continuar? Quantas coisas são, irmãos? Foi só uma. A segunda coisa, a oferta era para tornar a obra mais leve. A oferta era para tornar a obra mais leve. Então no tabernáculo trabalhava sacerdote, trabalhava levita. E de forma resumida eu posso te falar, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios.
Já os levitas, eles cuidavam de todos os rituais das ofertas. Os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. Eles faziam todo o trabalho braçal, que envolvia o tabernáculo. Eles faziam a limpeza, eles faziam a segurança do tabernáculo, eles faziam a montagem, a desmontagem. Quem aqui lembra, quando você leu a Bíblia, que o tabernáculo ele se movia de acordo com a nuvem? A nuvem saía, os levitas, bora desarmar, desarmava tudo o tabernáculo. Irmãos, madeira de lei, madeira de acácia, negócio pesado, com pé de prata, um negócio, sabe, aqueles cobertores enormes. Hoje, você lava o edredom, não consegue dobrar. Não é? Seu edredom tem 2,5 por 3. Você molhou, não consegue dobrar. Pois é. Todos os utensílios, a nuvem, olha lá, rapaziada, a nuvem foi embora. Os levitas trabalhavam, já desmontavam, e era tudo carregado nas costas, irmãos. Nas costas. Os príncipes falaram: o quê? Só um minuto, nós temos carros. Vamos doar nossos carros para aliviar a obra dos levitas. Foi isso que eles fizeram. Você pode ler lá, número 7. Cada 2 príncipes doavam um carro para os levitas. Cada 2 príncipes um carro. Juntava 2 príncipes, doava um carro. Você está vendo? Está aí, está lá, olha lá, olha lá. Trouxeram a oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada um levava um boi e pagava meio carro. Aleluia. Ai de quem se levantar e dar um carro para o pastor, né, irmãos? Pastor, além de roubar as velhinhas, ainda ganha carro dos irmãos da igreja. É assim, lá no Antigo Testamento já acontecia, acontece hoje também, mas quem não tem o espírito de nobreza jamais vai entender um negócio desse. Jamais vai fazer um negócio desse. E vou te falar mais, vai criticar quem fizer até a pessoa morrer. Tem várias histórias, né? Mas teve um dia que os irmãos se reuniram lá na videira e deram um carro para o pastor Aloysio, uma Mercedes A310. Você imagina, os nobres reuniram e fizeram isso. Mas e quem não era nobre? Na hora cortaram os dízimos, pararam de entregar oferta, pararam de tudo, endemoniaram. Por quê? O espírito nobre jamais vai levar um carro para a obra. Quem não tem o espírito nobre jamais vai mexer com isso. Então você olha aí, irmãos, o pessoal estava incumbido. Tinha os coatitas, os gersonitas, eram os levitas. Os gersonitas e os meraritas. Os coatitas, eles estavam incumbidos de carregar todos os móveis. Era organizado o negócio lá. Todos os móveis eram com eles. Eles tinham que carregar cuidadosamente. Os gersonitas cuidavam das cobertas, das cortinas, dos véus do templo. Já o pessoal, os filhos de Merari, eles tinham a tarefa de transportar e erguer a armação do tabernáculo e o seu átrio. Está lá em Números, capítulo 3, capítulo 4. Você pode ler depois lá. Você precisa entender, irmãos, toda essa estrutura era de madeira, coberta de ouro, prata e bronze. Era muito pesado. E aí os príncipes vêm e falam: vamos aliviar a obra. Os príncipes vêm e falam: não vai precisar mais ir a pé fazer o trabalho. Não vai precisar mais carregar nas costas. Nós vamos juntar e levar os carros. E eles levaram os carros. Eles sabiam que de alguma forma aquela estrutura toda que precisava ser montada e desmontada era muito difícil de fazer, é muito difícil de carregar, ia ser muito difícil de montar e desmontar, de levar de um lado para o outro. Os príncipes então, percebendo, aliviam. Ninguém pediu, ninguém chamou, ninguém falou tem que comprar carro. Eles perceberam e falaram: vai precisar, vamos levar o carro lá. Você está entendendo, irmãos? Isso aqui é poderoso demais. A obra fica mais leve dessa forma. Os príncipes sempre aliviam a obra. Os príncipes sempre têm esse desejo de ofertar voluntariamente para aliviar a obra.
O texto aí, do verso 4 até o 6, fala assim, ó: disse o Senhor a Moisés: recebe, recebe. Então os carros foram recebidos, os utensílios foram recebidos, o ouro foi recebido, a prata foi recebido tudo que eles tinham. Deus falou: pega e entrega para os levitas, para quem está fazendo a obra. Sabe, a partir daquele momento, tudo seria transportado de uma maneira mais leve. Os pilares de madeira, revestidos de bronze, os móveis que eram pesadíssimos, as cortinas e todas as coisas iam ser levadas de uma maneira mais fácil. Só a arca da aliança não podia ser carregada em carros. E essa tinha que ser nos ombros dos sacerdotes. Tinha as anilhas, tinha a vara, né? Tinha os sacerdotes, 3 de cada lado levavam a arca. Pesadíssima também, mas não podia colocar em carros. Você sabe dessa verdade, porque lembra quando os filisteus tentaram colocar no carro? Deu hemorroida no país inteiro. Hemorroida. Viu? Uma doença que deu problema, as mulheres ficaram estéreis, porque carregaram errado a presença de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Então os nobres, eles ofertam para tornar a obra mais leve. Todos sabem que manter qualquer estrutura sem a oferta dos nobres é pesado. Você sabe, nós estamos abrindo igreja, a gente tem os obreiros, a gente tem os funcionários, a gente tem, né, as coisas acontecendo, né, a conta de luz, a conta, né, de IPTU e outras coisas mais, né, que estão envolvidas em todo o nosso trabalho de igreja, de abrir igreja, né, os nossos prédios alugados por aí. Tudo isso se torna mais leve quando os nobres dizimam, quando os nobres ofertam. Não teria como ter igreja aberta em Terenos, Cidrolândia, no Buriti. Não teria como ter obreiros nesses lugares. Aqui, não teria como. Se os nobres não fizessem o seu papel. Se não fizessem suas ofertas voluntárias. Mas eu te digo, irmãos, essa atitude de nobreza, ela tende sempre a aumentar. Porque a Bíblia, ela fala, quem é fiel no pouco, Deus coloca onde, irmãos? No muito. Então, por isso que eu te falo, a generosidade tende a aumentar. Tende a aumentar. Você que hoje é generoso com o pouco que vem na sua mão, a sua generosidade tende a aumentar. Porque a promessa de Deus é, se é fiel no pouco, Ele vai te colocando no muito. Vai te colocando no muito, no muito, no muito. Quando você vê, você está financiando um monte de obra, igual eu conheço muita gente fazendo e financiando várias e várias igrejas. Uma só pessoa que Deus colocou em algo grande, financiando várias igrejas, abertura, pagando o salário de vários pastores. Um só. Isso é demais, irmãos. Isso é poderoso. Tem um irmão que oferta aqui na nossa igreja, ele não veio, nunca veio aqui no nosso prédio. Mas ele manda ofertas direto. Eu falo para ele, você sabia que com essa oferta, você paga 2 obreiros da minha igreja? Ele fala, não, é mentira, pastor. Falo, é verdade. Essa oferta que você manda, eu consigo pagar 2 obreiros. Ele fala, meu Deus, eu não consigo imaginar isso. Eu falo, os caras estão trabalhando e você, sem saber, está financiando. Mas ele nunca veio, nunca está aqui, nunca pisou aqui. Mas sempre oferta, sempre está lá. É a nobreza está dentro de muitos, irmãos. E eu falo, só aumenta a vida desse que eu estou te falando, só aumenta a prosperidade dele. E eu quero declarar, assim será com você, em nome de Jesus. Sua oferta só vai crescer. Sua nobreza, sua generosidade só vai expandir. Porque Deus está te tirando do pouco, te colocando no muito, cada dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Certa vez perguntaram para o Alexandre o Grande. Você sabe, Alexandre o Grande, imperador romano, né? Eles estavam passando pela porta de uma cidade conquistada, ele viu um mendigo. Quando ele viu o mendigo, ele deu uma esmola para o mendigo. O mendigo pediu para ele. Alexandre, então, entregou uma moeda de ouro, muito valiosa para o mendigo. Muito valiosa. Um dos generais do Alexandre o Grande falou assim, não precisa. Para que você deu essa moeda de ouro para esse mendigo? Bastava o senhor dar uma esmola. Sabe que Alexandre o Nobre, que era o imperador de Roma, o Alexandre o Nobre respondeu, isso está registrado nos anais da história. Ele falou assim, eu não dou de acordo com a necessidade do mendigo.
Eu acabei de dar de acordo com a minha grandeza. Com a minha grandeza. O cara não é crente, não. Não é o imperador de Jerusalém, de Israel, não. Romano. Eu dou de acordo com a minha grandeza. É assim, irmãos. Sabe, isso mexe com a gente, sabe por quê? Às vezes, a nossa grandeza é de ouro, mas a gente oferta bronze. Se sua grandeza é de bronze, oferte bronze. Aleluia. Deus não espera de você algo que você não tem. Mas se você foi colocado no ouro, irmão, oferta ouro. Quem está entendendo, irmãos? Se Deus te colocou para ter prata nas suas mãos, oferte no nível de prata. Se é bronze, beleza. Sabia que toda pessoa que ia até o tabernáculo tinha que levar uma oferta. Tinha gente que levava bois. Sabe por quê? Porque eles tinham bois. Tinha gente que levava cordeiro, carneiro. Sabe por quê? Eles tinham carneiro. Mas quem não tinha nada, levava pombos. Matava o pombinho na rua e levava. Porque todo mundo tinha que se apresentar. Era de acordo com cada um. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Aleluia. Deus abençoe. É assim que funciona. Muitas vezes a infidelidade, a insensibilidade de alguns faz o que, irmãos? Faz com que a obra fique pesada. Eu louvo a Deus, não é o meu caso. Já foi, mas não é o meu caso hoje. Muitos pastores chorando, irmãos. Chorando, clamando a Deus. Deus, não dou conta de pagar o aluguel, Senhor, do prédio. Senhor, vai cortar a luz, Senhor. Senhor, não tem um salário na igreja. Homens servindo, trabalhando, dando tudo, sabe? Semana após semana ministrando, mas irmãos que têm ouro dando bronze. E aí a obra não se sustenta. A própria Bíblia diz, irmãos, que tudo que a gente precisa, como pastor, está nas ovelhas. Está nas ovelhas. O pastor não tem que ficar, sabe, irmãos, com preocupações externas de coisas secundárias. Ele tem que preocupar com ministrar a palavra, cuidar, pastorear, visitar, amar as pessoas, reunir, sabe, preparar suas ministrações, dar aula. Agora o pastor tendo que deixar essas coisas incríveis, a qual ele foi chamado para ir fora, tentar um dinheiro para pagar aluguel, senão fecha a igreja. É porque não tem nobres, né, numa igreja dessa. Porque uma igreja sem nobres é assim mesmo, ela sofre. Eu repito para você, não é o meu caso. Graças a Deus temos muitos nobres no nosso meio, amém, irmãos? Então Deus plantou a nossa igreja, e você não precisa encontrar motivos maiores do que esse. Estar aberto, ser bênção para a comunidade, sabe? Estar com os cultos funcionando, as celas, a liderança. Olha, irmão, você tem poucas oportunidades para fazer isso. Se você for dependente de culto, você só tem um culto por semana. Então não dependa de ouvir uma palavra para ser convencido, para ir depois, vou ver se eu consigo ofertar uns R$5 lá, se Deus quiser. Se o discipulador falar direito. Porque ai dele se eu não gostar de alguma coisa. Já retém o 5 aqui, deixa para a próxima. Não, irmãos. Os nobres aliviaram a obra. Assim que aconteceu. Cada vez que contribuímos, nós tornamos a obra mais leve. Amém, irmãos? Quantos aqui aprenderam sobre tornar a obra mais leve? Amém? E terceira e última coisa, estou quase acabando, irmãos. Eles ofertaram pela consagração do altar. Verso 10. O texto aqui fala e deixa claro que o que motivou eles a ofertar foi a consagração do altar. Isso aqui talvez seja o ponto mais importante dessa palavra, presta atenção. O verso 10 diz assim: ofereceram os príncipes para a congregação do altar, a consagração, quer dizer, do altar, no dia em que ele foi ungido. Sim, apresentaram sua oferta perante o altar. No Antigo Testamento, você sabe, o altar era o lugar onde o holocausto era oferecido. Era sobre o altar que o sacerdote devia matar o cordeiro, para que o pecado do povo fosse expiado diante de Deus, lá no altar. E os nobres fizeram ofertas por amor ao altar. Preste atenção. Fizeram oferta por amor ao altar. À luz da nova aliança, o altar é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Foi lá na cruz que o Cordeiro foi imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, amar o altar hoje, na nova aliança, amar o altar é amar a mensagem da cruz. Amar o altar é amar o evangelho de Cristo. Amar o altar é você amar que a palavra seja propagada, ministrada, levada a mais corações. Quem tem um coração nobre oferta para que a mensagem do amor, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho que transforma o homem de dentro para fora permaneça sendo pregada. Quem ama o altar está fazendo isso. Se os homens de coração nobre se dispuserem a financiar a mensagem da cruz, irmãos, as pessoas, elas conhecerão a graça, conhecerão o amor de Deus. O mundo está carente disso, irmãos. Ele está na inimizade com Deus. Mas os príncipes, eles sabem, quando eles financiam, tem mais palavra sendo liberada. Sabe, quando você traz seus dízimos e ofertas, nós mantemos o amor sendo pregado lá no Buriti, meu amado. Naquele outro lugar. Nós estamos prestes a abrir outro prédio lá na Copa Vila com o pastor Emílio. Não é mais no Indo Brasil, viu, irmãos? Mudamos nossos planos. Nós vamos abrir lá na Copa Vila uma nova vida. Quando você oferta, você dizima, acontece que nós podemos ter outro lugar para pregar sobre o evangelho da graça, o amor de Deus. Essa semana, uma irmã mandou uma mensagem para a pastora Vanessa, que foi numa igreja que prega a lei. Prega a lei. E ela ouviu a mensagem, e ela chegou à seguinte conclusão: como as pessoas conseguem sentar e ouvir uma mensagem de condenação, 1 hora, 1 hora e meia. E no final, ainda falaram para a pregadora da noite lá, da tarde, sei lá. Isso é o verdadeiro evangelho. Pregou a lei, 1 hora e meia, matou os irmãos, acabou com os irmãos, destruiu a vida dos irmãos. Mas você, que é nobre, quando você financia a obra, você abre mais um lugar para falar do amor, da experiência, da cruz, da graça. Tem graça sendo pregada lá em Terenos, amém, irmãos? Tem graça sendo pregada em Sidrolândia, amém, irmãos? Tem graça sendo pregada lá em Niuaque. Tem graça sendo pregada lá no Buriti. Tem graça sendo pregada aqui na sede. Vai ter graça sendo pregada lá na Copa Vila, em nome de Jesus. Sabe por quê? Os nobres amam a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, ela vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, aplaude o Senhor. Irmãos, outro dia, tinha uma mulher que perdeu o marido numa tragédia lá na Chapecoense. Lembra aquela tragédia Chapecoense? Ela contava que havia dito para o filho de 7 anos que Deus tinha levado o pai dela. Escuta isso aqui. Quando ela chegou em casa, a criança tinha destruído tudo o que se referia a Deus. Porque aquela mãe falou que Deus levou o pai daquela criança. E ele tinha escrito na parede: eu odeio Deus. Aquela criança escreveu na parede: eu odeio Deus. Aquela criança, ela estava sendo honesta. Porque como que Deus, sendo amor, leva o paizinho dela? Como? Isso aqui, irmãos, mostra a necessidade da gente ter portas abertas para pregar e ensinar sobre o amor de Deus para as pessoas, irmãos. Sabe, o homem, ele está perdido. Todos precisam entender o quanto são amados por Deus. Todos precisam entender, inclusive a mãe, essa mãe que atribuiu essa calamidade a Deus. Precisa aprender sobre o amor de Deus. Que Deus não faz essas coisas. Mas o mundo é inimigo de Deus, irmãos. O mundo é inimigo de Deus. Aquele avião caiu e você vê, colocaram a culpa em Deus. O piloto foi negligente e a culpa foi de Deus. Vê se isso não é algo que a gente tem que pensar e falar. Nós precisamos ter mais lugares abertos para falar do amor de Deus. Precisa, irmãos. Quem foi que derrubou aquele avião do Chapecoense? Foi Deus, irmãos.
Ou foi a avareza dos donos daquela empresa que não quiseram gastar com combustível? Foi a avareza. Foi a avareza, sabe por quê? A avareza derruba famílias, aviões, destrói vidas, carreira. A avareza é assim. Por isso que a avareza, ela faz tanto mal, irmãos. Tanto mal mesmo. O homem avarento, ele não prospera, ele não segue, ele não vai longe, não chega em lugar nenhum. A verdade é que o homem caído odeia Deus. Precisa ser reconciliado com Deus, porque tudo que é ruim ele atribui a Deus. E o que é bom ele fala, foi sorte. Já viu? O homem mundano é assim. O que é ruim? Deus que quis assim. E o que é bom ele fala, mas é sorte, a natureza conspirou ao meu favor. O homem é desse jeito, irmãos. Ele sempre está fazendo essas coisas. Mas eu quero desafiar você a sustentar essa obra, para que ela continue avançando. Nós somos muito felizes com o que está acontecendo no nosso meio, mas nós podemos fazer mais. Podemos fazer mais, sabe, com a sua dedicação, sua inspiração com essa palavra. Certamente, irmãos, olha, é importante lembrar, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, não para nós. Não para nós. É loucura para os que se perdem. A Bíblia fala que para nós ela é o poder de Deus. O poder de Deus. Quantos aqui amam a mensagem da cruz, irmãos? Quantos aqui querem ajudar a espalhar o amor de Deus, irmãos? Hoje é o dia da gente se levantar, sabe? Se levantar e falar, eu sou da realeza. Eu sou da nobreza. Eu não espero pedir, eu vou lá e já faço. É assim que funciona. Eu não espero vir ministrar. Eu já vou lá e entrego o que tem que entregar. Eu já vou lá e faço minha parte do jeito que tem que ser, porque eu quero que a mensagem seja anunciada. Quanto mais a gente assume a nossa realeza, irmãos, mais Deus nos coloca no nível maior de generosidade. Sabe, seu nível de generosidade vai aumentar tanto, né, que você vai assustar. Que o que você entrega no momento, né, o que você financia a obra no momento, Deus vai trabalhar de tal forma que vai ser só troco daqui uns dias, irmãos. Vai ser igual o Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande vai surpreender os mendigos em nome de Jesus, né? Você vai ser surpreender os mendigos também em nome de Jesus. Esse dia passou o meu amigo, seu Luiz, sabe? Ser nobre é em todos os aspectos. Seu Luiz é aquele homem, pamonha. Você conhece ele? Conhece ele? Luiz, o nome dele. Eu gosto demais dele, irmãos. A pamonha é boa também. Mas eu gosto dele porque faz 38 anos que ele vende pamonha. É o cara da perseverança. Ele fala muito comigo. Porque cada vez que nós vamos ministrar sobre oferta, a gente tem que perseverar, você sabia disso? Eu como pastor. Porque se tem uma coisa que as pessoas resistem é essa palavra. Parece que fecha o coração, sabe? Quando o dinheiro é o nosso rei, é terrível, irmãos. Mas eu louvo a Deus por estar no meio dos nobres. O seu Luiz passou lá em casa. Falei, seu Luiz, e aí, seu Luiz? Beleza, dá uma pamonha para mim. Me deu lá 2 pamonhas, R$5 cada uma. Falei, seu Luiz, tem Pix? Tem. R$50 paga, seu Luiz? Ele falou, R$50? Falei, 50 paga? Ele falou, paga, muito obrigado, muito obrigado. Tudo ficou todo desengonçado, irmão. Sabe por quê? É um nobre. Estou falando isso aqui para te motivar a ir além. Era 10, mas o nobre pode fazer além. Se ele pode, qual o problema? Me fala. Eu poderia comprar também, comprar 10. Não foi não, fico com 2. O senhor recebe por 10. Não tem problema. Porque a nobreza é assim. Amém, irmãos? Sabe, para que a gente possa viver esse nível, teu coração tem que entender que Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Ele ama ver a sua generosidade. E ele continua dizendo, para mim, Eduardo, recebe-os. Recebe-os. Pode ir lá, recebe o carro, né? Recebe a oferta, recebe o terreno, recebe a casa, recebe o 13º, recebe o R$10, recebe-os. Todos que trouxeram a oferta voluntariamente. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Existe alguém aqui hoje, eu sinto isso no meu espírito, que gostaria de fazer uma aliança financeira com o Senhor? Eu vou te chamar aqui na frente. Você vai orar.
aqui comigo, que eu quero te apresentar ao Senhor. Às vezes você está sentindo algo da parte de Deus, que Deus está te chamando para essa área, está te chamando para ser um nobre e generoso, está te chamando para ir além, está te chamando, sabe, para ser um financiador de algo a mais, sei lá. Será que você tem esse espírito? Vem aqui que eu quero orar com você. Nós também vamos entregar nossos dízimos e ofertas, mas eu não gostaria de fazer isso antes de orar por você. Tem alguém que gostaria de fazer uma aliança com Deus? Uma aliança financeira com Deus. Deus vai aumentar a sua generosidade, você vai ver. Vai aumentar. O que você está vivendo hoje é só o nível bronze. Deus vai colocar você no nível gold. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós estamos aqui como os filhos amados que sabem que são abençoados, Pai. Nós já o somos, nós não seremos, nós já o somos. E nós estamos aqui trazendo diante do Senhor um coração agradecido por tudo que já vivemos. Mas também, Deus, porque o Senhor está nos chamando para algo diferente hoje. Tem uma aliança financeira para ser feita hoje aqui, Pai. E a sua obra ela vai expandir, vai crescer com o dinheiro que sai do bolso dos nobres mesmo, Senhor. O Senhor registra o nome de cada um dos nobres aqui hoje. Separa cada um para Deus liberar sobre eles multiplicação. Multiplicação das finanças, multiplicação dos dízimos, multiplicação das ofertas, multiplicação das entradas nas suas empresas, multiplicação, Deus, de transferência de riquezas para esses irmãos, para que eles tenham paz, alegria, tranquilidade, que não seja sofrido, mas que seja algo, Deus, espontâneo, voluntário da parte deles para com o Senhor. Eu os abençoo, Deus, declarando que são alvo da graça e do favor do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Vamos entregar então nossas ofertas. Traz para o meio aqui e nós estamos encerrados.